Agora 7h02. O Janeiro Branco nos convida a cuidar da saúde emocional com a mesma atenção que damos ao corpo, porque equilíbrio mental é qualidade de vida. Por isso que eu recebo aqui nos estúdios do canal ABC a psicóloga clínica, a doutora Sandra Hilário. Boa noite, doutora. Boa Tudo bem? noite, tudo ótimo. Tudo ótimo. Bem-vinda aqui aos estúdios do Jornal do ABC. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e por abordar um assunto tão importante para a população. Bastante importante, né? E o que é o Janeiro Branco e qual que é a importância desse Bom, o Janeiro mês? Branco ele foi criado aí em 2014 por um psicólogo, né? Certo. Onde ele viu a importância deste assunto se propagar, a importância da gente cuidar dessa saúde mental e passar isso para a população, porque ainda existe alguns tabus, né? Então, a partir desse momento, começou a dissipar este assunto e a gente conscientizar as pessoas da grande importância de cuidar da saúde mental e emocional. Sem dúvida. Doutora, a gente falava até fora do estúdio, aqui nos bastidores, a gente falava sobre a pessoa que às vezes ela está rindo demais, né? Diferente da pessoa que está chorando e demonstrando realmente que não vai bem de saúde mental. E por que muita gente ainda tem como um tabu falar da saúde mental? Então, as pessoas, às vezes, elas têm vergonha, elas não têm coragem, elas se sentem fracas, achando que é fraca diante de tal situação e acaba deixando para lá, né? E não, é muito importante a pessoa se autoconhecer, observar os sintomas, porque cada pessoa tem um sintoma, cada pessoa tem um jeito de manifestar a doença, né? E sim, procurar ajuda. É muito importante procurar ajuda, procurar um profissional qualificado, né? O qual pode te escutar e te orientar. Agora, aquela pergunta que sempre o pessoal faz, como é que a gente identifica os sinais de que a saúde mental já não vai bem? Então, como eu falei há pouco, cada pessoa tem um jeito de manifestar, né? Mas geralmente a pessoa tem crise de choro, muita ansiedade, angústia, e às vezes sorri demais, às vezes, né? Também não é só quem chora, às vezes também quem parece que está muito fora, muito eufórico e também está passando por um transtorno. Então, é importante assim, a pessoa se conhecer, a família também que está junto com essa pessoa, observar os sintomas e sim procurar ajuda. E doutora, qual é o público que mais sofre com a saúde mental hoje? Existe uma faixa de idade ou de repente uma categoria de pessoas que, né, acaba sofrendo esses problemas de saúde mental? Então, hoje em dia eu acho que isso está bem globalizado. Crianças estão sofrendo muito com a questão do celular, né? Jovens, adultos, idosos. Então, hoje isso daí está bem globalizado e infelizmente está afetando praticamente toda a população. É uma questão que justamente eu tinha aqui para te fazer, né? A questão do uso do celular, como ele impacta a mente, né? E não só o uso do celular, muitas vezes o excesso de trabalho também, né? Sim, o excesso de trabalho é o burnout, um assunto também muito pertinente, né? Onde a pessoa ela vai tendo um esgotamento e quando ela vê, ela está adoecida por essas questões. E sim, o celular hoje traz, as mídias sociais traz, né? A pessoa se compara, a pessoa se sente invalidada. Então, todo esse tipo, sente menos-valia diante de tais situações. Então, tudo isso vai impactar e vai, infelizmente, trazer uma doença mental e emocional para esta pessoa. Sem dúvida. E ansiedade, estresse e depressão. Existe, obviamente, uma diferença entre essas três características, né? Mas como é que a gente consegue diferenciar essas três doenças? A ansiedade é aquela pessoa que ela está sempre no futuro, está sempre pensando rápido, está sempre lá na frente. E isso sim traz uma consequência negativa para esta pessoa. Então, ela está sempre lá. A depressão, ela está sempre no passado, ela vai remoendo, ela fica se culpando, o porquê que eu não fiz, o porquê, né? Então ela volta lá para trás. E o estresse é aquilo do dia a dia, do cotidiano. Então você passa um estresse, você fica nervoso
mas às vezes aquilo não te abala tanto, daqui a pouco você está reprocessando tudo aquilo e seguindo. Doutora, quando que é necessário procurar ajuda? Então, quando a pessoa começa a se observar e vê que ela não está mais da mesma forma, não está dormindo, não está comendo, não quer mais se socializar, né? Está se sentindo, tá apática, sentiu que mudou o comportamento. Então, são vários sinais aí ao longo que a pessoa ela vai percebendo e sim, é hora de buscar ajuda. E que tipo de prevenção que é necessário para a pessoa tentar pelo menos amenizar? Porque a gente sabe que eliminar a gente não consegue, né? Às vezes, muitas vezes sem o tratamento psicológico, né? Que é super importante. Mas o que a gente pode fazer para minimizar, de repente, dormir bem, se alimentar melhor, praticar exercício, tudo isso pode melhorar? Muito, com certeza. A pessoa ela tem que ter uma rotina, né? E buscar dentro dessa rotina uma qualidade. Então, fazer um exercício físico, uma atividade, tomar um pouco de sol, né? Buscar ler, se alimentar bem, procurar comer o mais saudável possível, se desligar um pouco do celular, né? Então, tudo isso ao longo vai trazer um grande benefício. E falar sobre os sentimentos ajuda nesse sentido? Muito. A pessoa desabafar, ter aquele momento... Muito, né? ajuda muito, porém a pessoa ela precisa saber diferenciar, né? O que é falar com um profissional capacitado e o que é falar com um amigo. Né? Então, assim, o profissional capacitado é aquele que é o psicólogo clínico, aquele que estudou, se formou e tem capacidade e técnica para te atender. Quando você fala com um amigo, é muito bom falar com um amigo, desabafar, porém, o amigo ele sempre vai trazer o eu acho, o que aconteceu com esse amigo, as experiências subjetivas. E nós somos seres subjetivos, então você não pode ser influenciado por esse outro, porque esse outro aprendeu de uma maneira e você de outra. Então, isso sim precisa ser muito bem olhado, né, e diferenciado para a pessoa não se sentir invalidada. Isso é importante, né? Não deixar se levar, muitas vezes, por conselhos que nem sempre vão te ajudar, né? E em que momento que é fundamental? No começo das crises, por exemplo, procurar um psicólogo. Começa a ter crise e já vai atrás de um psicólogo? Ou quando já está ali mais profunda a situação? O importante é assim, a pessoa ela percebeu que ela não está mais rendendo, se ela trabalha não está mais rendendo, se é criança, a mãe percebe ali que as coisas já não estão indo bem na escola, com os amiguinhos, né? O idoso, ele está mais lá, só no sofá, só sentado. Então, os primeiros sinais, sim, é muito importante você procurar ajuda médica e ajuda psicológica. Como é que a senhora falou sobre a questão dos idosos, né? Como é que a gente pode tentar ajudar um idoso nessa situação, obviamente, encaminhando para um psicólogo, mas principalmente como descobrir os sintomas no idoso, porque são sintomas totalmente diferentes em crianças, em jovens, né, e também nos idosos, né? Sim. Bom, o idoso, ele precisa, né, e é muito bom você tirar esse idoso de casa e colocar, por exemplo, para fazer uma caminhada, colocar no convívio social, porque nós vivemos numa sociedade onde a pessoa pega uma certa idade, é como se ela não existisse mais, assim, sabe? Vai passando, ninguém vê, né? E não, fazer essa inclusão, conversar, buscar atividades, né? Atividade física, atividades também onde ele vai poder desenhar, cantar, dançar. Então, tudo isso sim vai ajudar muito esse idoso sentir, gente, com pertencimento. Isso é muito importante. Agora, a pergunta que todo mundo sempre faz: psicólogo é só para quem já está em crise? De jeito nenhum. O psicólogo é para todo mundo. Eu acho que isso deveria já existir nas escolas para os pequenininhos. Psicólogo, você não busca ajuda psicológica quando você só está em crise, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você se aprimora, quanto mais você se entende,
menos doença você terá, porque o emocional, gente, é tudo. Então, busque ajuda psicológica não quando você está no fundo do poço, quando você está se sentindo sem energia, mas sim para se conhecer, para se renovar, para ver novas perspectivas, olhar novos caminhos. Tudo isso, ajuda psicológica vai te ajudar muito. É o famoso, a terapia está em dia, né, doutora? Exatamente. Sempre deixar em dia. Perfeito, perfeito. E onde é que se busca atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo? O SUS oferece, CAPES, Sim, universidades? Como é que funciona o SUS, isso? o CAPES, muitas universidades oferecem também, onde tem psicologia, tem os alunos e eles ajudam muito, atende várias pessoas, às vezes até mesmo instituições religiosas, às vezes tem também profissionais. Legal. Então, se a pessoa não pode passar por um psicólogo particular, ela tem muitos meios aí para procurar ajuda, a terapia em grupo, enfim. O importante é buscar ajuda, né, para se sentir bem e viver feliz. É isso. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do ABC. Eu que agradeço. Obrigado por esclarecer todas essas dúvidas, né, que nós tínhamos sobre o Janeiro Branco e sua importância, porque de fato, cuidadamente, é algo que você vai fazer por você e ninguém mais vai fazer, né, doutora? Exatamente. Você tem que se amar em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Isso não é egoísmo, gente, isso é se respeitar, né? Porque quando você está bem, você consegue olhar diferente e sim, até ajudar esse outro que está na sua frente, mas vocês têm que estar bem em primeiro lugar. Ótimo, muito obrigado então, doutora, mais uma vez. Como é que o pessoal te encontra? Bom, eu estou no Instagram, @Sandra_Hilário e vocês me encontram por lá. Tá ótimo. É isso, o Jornal do ABC fica por aqui. Estas e outras notícias você encontra também no nosso Instagram, @Canal ABC Oficial. Fique ligado, porque por aqui você sempre fica bem informado com tudo que acontece na região do ABC. Uma boa noite e até amanhã.